Bom dia aos irmãos, graça e paz a todos. Bom rever a comunidade do Senhor. Hoje, irmãos, nós iremos meditar em Provérbios, capítulo 22, a partir do verso 17, mas eu gosto sempre de reforçar a introdução do livro de Provérbios, então deixe aberto em Provérbios, capítulo 1, e vamos fazer a leitura do verso 1 ao 7, e depois nós iremos para o bloco do devocional desta manhã. Provérbios capítulo 1, diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência e para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas e palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Mais uma oração, irmãos. Deus Altíssimo, Sua palavra nos ensina que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Guia-nos na Tua verdade, Senhor. Conduza-nos por estes caminhos de sabedoria, para que possamos aprender a Te temer mais e mais. Amém. Queridos, ao longo desses domingos pela manhã, nós temos aprendido muitas reflexões no livro de Provérbios, e eu espero muito que essas sementes lançadas nos corações dos irmãos estejam frutificando em suas vidas e não sufocadas pelos interesses egoístas dos nossos corações. E uma pergunta, irmãos, que sempre me acompanhou nas minhas leituras desse livro é: o porquê Deus nos deixou registrados provérbios na sua palavra? Ou até mesmo, qual seria a razão de nós termos uma literatura de sabedoria escrita e inspirada na Bíblia? As respostas, irmãos, elas podem ser inúmeras, mas eu acredito, irmãos, que um fundamento importante para começarmos a compreender o lugar de Provérbios nas nossas vidas e nas Escrituras é que o desejo por sabedoria não é próprio do ser humano. O coração humano atingido pelo pecado é potencialmente inclinado à tolice, à insensatez, mas não à sabedoria. Em maior ou menor medida, todos nós somos inclinados a assumir comportamentos ou tomar decisões tolas e inconsequentes. Desejar, irmãos, por sabedoria não é próprio do ser humano. A crise, irmãos, que nós estamos, ou que estamos tendo na nossa cultura, de falta de interesse pela virtude, pelo aperfeiçoamento das nossas almas,
por um conhecimento amadurecido sobre a vida, é em certa medida explicado por causa dos nossos corações. Nós, irmãos, nascemos com um coração potencialmente propenso à tolice, à imprudência e à preguiça. Nosso coração é assim. Eu não quero dizer aqui aos irmãos que somos totalmente alienados para tomar decisões certas ou que o ser humano não consiga aprender com seus próprios erros. Mas o fato, irmãos, é que existe algo dentro de nós, inerente aos nossos corações, que nos impulsiona a seguirmos um caminho oposto ao caminho da sabedoria. O pecado atingiu os nossos corações, resultando numa rejeição à sabedoria. E vivemos, irmãos, uma época que as pessoas tomam decisões impulsivas, decisões inconsequentes, ou assumem um estilo de vida e identidade levadas por suas próprias emoções. E o preço que a nossa sociedade, que a nossa nação, ou o mundo de uma forma geral, tem pagado por rejeitar o caminho da sabedoria, tem sido manifestado pela crise de identidade nas pessoas, por um estilo de vida sem propósito, sem objetivos, e por uma vida vazia e pela entrega dos prazeres deste mundo. Em outras palavras, irmãos, a rejeição da sabedoria, ela nos desumaniza. Ela nos torna animais levados pelas nossas paixões. Ela retira de nós o que nos dignifica como imagem e semelhança de Deus. E mais que isso, rejeitar a sabedoria é se afastar do propósito dela, que é nos conduzir para o caminho do temor a Deus. A abertura, irmãos, do livro de Provérbios nos ensina que a sabedoria, ela não tem apenas um aspecto prático ou ético, mas também um aspecto teológico. A verdadeira sabedoria, ela nos aproxima de Deus. Ela nos faz temer a Deus. E eu gosto, irmãos, de uma definição que um filósofo diz sobre a sabedoria em Provérbios, que sabedoria não é meramente pensar rápido, não é uma inteligência lógica ou cognitiva, mas é uma humildade. Uma humildade que se submete à ordem da realidade. Ou seja, a sabedoria é tratada como a arquiteta de Deus que planejou e estruturou o universo que todos nós compartilhamos. E o homem sábio é aquele que tem a humildade de se dobrar a essa ordem original das coisas. E o sábio, irmãos, então ele procura entender a voz da sabedoria no mundo criado. Como a vida humana funciona. O que é certo, o que é errado. Ela envolve, irmãos, um deslumbramento diante da beleza e da realidade que nos cerca, ao invés de buscarmos deslumbramento em nós mesmos. E é por isso que Deus odeia corações orgulhosos. Porque o orgulhoso, ele olha para si à procura de sabedoria. E a última coisa que o homem que age dessa forma irá desejar é temer a Deus. Mas ao contrário, o homem que procura sabedoria a partir de si mesmo, ele vai sufocar Deus na sua vida para viver para si mesmo. Porém, o verdadeiro sábio, irmãos, ele tira o foco de si, do seu coração,
e coloca o seu olhar para fora. A sabedoria, irmãos, ela nos deixa interessados na vida, interessados no mundo, interessados na criação, interessados na ordem moral das coisas, interessados em como estruturar uma família, interessados em como trabalhar, em como produzir, interessados e não orgulhosos, que só pensam em si mesmos. O tolo, ao contrário, irmãos, ele procura o caminho inverso da ordem do Criador. Já o sábio, ele fica maravilhado pela ordem das coisas no mundo. E muitas pessoas ao longo da história humana tiveram essas percepções também. E aí os sábios, os homens sábios, eles começam a descobrir as leis da vida, da sociedade, da felicidade e da ordem das coisas. Eu faço essa breve introdução, irmãos, porque o nosso bloco de provérbios, do capítulo 22, a partir do verso 17 dessa manhã, ela se trata, irmãos, de uma coletânea de ditos de sábios, ditos de sabedoria, que não são atribuídos a Salomão, mas por outros mestres. Eu não sei se essa informação foi dita em algum devocional, mas Salomão, irmãos, ele não escreveu todas as passagens de Provérbios. O que os estudiosos comentam é que, na realidade, em Provérbios nós temos coleções de provérbios, e que o nosso trecho, que começa a partir do capítulo 22, verso 17, inicia uma coletânea chamada de Palavras dos Sábios. E temos grandes porções em Provérbios, e acredito que uma das mais famosas que conhecemos seja sobre a mulher virtuosa, do último capítulo de Provérbios, capítulo 31, que na verdade, irmãos, são palavras não de Salomão, mas de um rei chamado Lemuel. Quem era esse rei? Nós não sabemos ao certo, mas só pelo fato de ter sido registrado em Provérbios é um fato interessante. Porque a sabedoria, irmãos, mesmo não vindo de Salomão, ela também é encontrada por pessoas que tiveram a humildade em se deslumbrar com a realidade das coisas, em se interessarem em entender a ordem que foi criada por Deus. E entendemos também que Salomão se utilizou da sabedoria do Antigo Oriente para fazer as suas reflexões e até mesmo utilizá-las como verdades que apontavam para Deus. E só com esse dado, meus irmãos, somos ensinados que a sabedoria que aponta para as verdades de Deus, elas podem ser perfeitamente encontradas até mesmo por aqueles que não se dizem cristãos. Uma descoberta científica, irmãos, feita por um ateu, é tão verdadeira quanto o ensino bíblico de que Deus é amor e de que Cristo morreu pelos nossos pecados. Toda a verdade, ela é verdade de Deus, independentemente de como alguém adquire esse conhecimento. A sabedoria de Deus, em maior ou menor medida, também pode ser comunicada pelos homens, sejam eles quem forem. E nesse trecho específico aqui, irmãos, de Provérbios, capítulo 22, a partir do 17, mesmo que não se trate de Salomão, seu autor, são verdades escritas que nos apontam para um caminho de temor a Deus, que é o propósito da sabedoria. Tendo dito isso tudo, queridos,
vamos então entender o que esses sábios estão comunicando a respeito da realidade de Deus e o que podemos aprender com eles nesses versos. Vamos lá então, iniciando a partir do verso 17. Até aqui tudo bem, irmãos? Amém? Vamos lá. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao meu conhecimento. Porque é coisa agradável o guardares no teu coração, e o aplicares todos aos teus lábios. Até aqui. Nós percebemos, irmãos, que essas falas iniciais, elas reforçam preceitos até que já foram comunicados pelo livro. Principalmente quando analisamos as coleções de provérbios escritas por Salomão. Inúmeras vezes nós encontramos um pai que insiste para que o seu filho seja prestativo nas suas palavras e conselhos, a fim de que o filho ele evite os erros e os perigos que minam e sufocam a sabedoria. E o que nós observamos aqui, irmãos, nesses dois versos, nesse trecho, é que as palavras usadas, inclinar, aplicar, guardar, no verso 18, elas são muito enfáticas sobre a atenção que se deve dar aos conselhos dos sábios. E isso, irmãos, nos deve levar à reflexão. Se essas palavras aqui estão sendo recebidas em nossos corações com um espírito submisso e humilde. Estamos hoje, irmãos, nesse devocional no capítulo 22 de Provérbios. Se passaram aí todos esses capítulos ao longo dos devocionais pela manhã nesta igreja. 22 capítulos de Provérbios. E o que devemos analisar, meus irmãos, é se a nossa vida ela tem evidenciado o louvor à sabedoria que é insistida em Provérbios. Se realmente nós estamos aplicando, como diz aqui o verso, nos nossos corações, a voz do Espírito de Deus que inspirou esses homens em Provérbios. A prova prática, irmãos, para saber se estamos levando a sério essas palavras, se estamos inclinando nossos ouvidos à sabedoria, é quando nós observamos o quanto que nós estamos próximos de Deus. Provérbios, irmãos, não é apenas uma antiga fonte de sabedoria de palavras sábias, mas são palavras, são ditos destinados a provocar uma resposta naqueles que os ouvem. Então, quando o sábio aqui ele está dizendo inclina o ouvido, é para prestar muita atenção sobre o que vai ser dito. Porque o nosso coração ele se opõe a ouvir a voz da sabedoria. Mas o sábio ele diz, no verso 18, é coisa agradável o guardares no teu coração e aplicar aos teus lábios. Ao longo desses capítulos de Provérbios, temos sido alertados a aplicar, irmãos, nossos corações à sabedoria de Deus. Deus, na sua palavra, irmãos, está nos dizendo hoje, nesta manhã, eu, Senhor, comuniquei tudo o que você precisa saber para ter piedade e vida. Comuniquei na minha palavra tudo o que você precisa saber para ser frutífero para mim, para ser fiel a mim, para ser meu filho, para ter uma vida santa, para ter uma vida sábia. Está aqui registrado a você. Eu falei todas essas coisas e convido a você a desfrutar delas. Convido a você a viver elas,
amar a minha palavra, ler a minha palavra, meditar na minha palavra, aplicar a minha palavra, dia e noite. E o que temos feito, irmãos, com as palavras dos sábios? O que nós temos feito, irmãos, com essa coletânea aqui? Em que lugar dos nossos corações essas palavras têm sido guardadas? Mesmo com isso tudo, irmãos, há um propósito para aplicarmos os nossos corações à sabedoria. E esse propósito é dito a nós nos versos 19 ao 21. Acompanhe comigo. Para que a tua confiança esteja no Senhor. Quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. O próprio autor, irmãos, aqui nos responde sobre a finalidade prática de nós termos ouvidos atentos e corações aplicados à sabedoria, para que a nossa confiança esteja no Senhor. Há um texto, irmãos, que pode nos esclarecer melhor sobre o porquê devemos confiar em Deus. Abra comigo sua Bíblia em Jeremias, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17, a partir do versículo 5. Jeremias 17, 5. Um texto que nos esclarece sobre o porquê devemos confiar em Deus. Assim diz o Senhor, Jeremias 17, 5. Maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Verso 6. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque Ele é como a árvore plantada junto a águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Percebam, irmãos, que a sabedoria que vem de Deus não serve para as nossas soberbas, não serve para fazermos propaganda de nós mesmos, não serve, irmãos, para ficarmos amedrontados. Ao contrário, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, deve nos levar a confiarmos nele. O propósito da sabedoria, irmãos, não é nos levar para lugares inseguros, mas sim para um firme rochedo para as nossas almas descansarem, que é no Senhor. Eu acredito, irmãos, piamente, que muitos de nós vivemos amedrontados na vida, porque nós temos buscado sabedoria não para confiar em Deus, mas sabedoria para confiar nas nossas forças humanas. Muitos de nós, irmãos, estamos vivendo uma onda de incredulidade na nossa nação, porque não temos buscado a sabedoria que nos ensina a confiarmos em Deus e não nos homens. Fomos ensinados, irmãos, no texto de Jeremias, que é maldito o homem que confia no homem e que aparta seu coração do Senhor.
Uma sabedoria, irmãos, que não nos leva a confiarmos em Deus, é uma sabedoria carregada de perigos, inconstâncias, medos e incredulidades. Se continuarmos, irmãos, a buscar uma sabedoria que restringe a nossa confiança às coisas desta terra, viveremos desesperançados, irmãos, ou com apenas doses de pequenas esperanças. Continuaremos buscando socorristas para as nossas almas inquietas, com pressas para as feridas do nosso coração. Mas se nós buscarmos a sabedoria que nos leva a confiarmos em Deus, nós seremos como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E na seca ela não se perturba e nem deixa de dar fruto. E assim, o autor conclui sobre o propósito dos seus conselhos. Versículo 20 e 21. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem? Tendo dito isso, irmãos, os sábios dessa coletânea trarão conselhos pontuais agora sobre uma vida sábia que se manifestam principalmente em nossos relacionamentos sociais. São muitos os conselhos que, infelizmente, não temos tempo para explorar tudo o que envolve essas palavras, mas nós vamos analisar ponto por ponto o que esses sábios estão nos aconselhando. Veja então o primeiro conselho desses sábios, verso 22 e 23. Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. Nós notamos, irmãos, nesse primeiro conselho, algo que chama muito a minha atenção quando eu leio as Escrituras, que é a figura do pobre. Deus, irmãos, na sua lei, sempre procurou se atentar à condição dos pobres, principalmente no sentido de respeitar os seus direitos, mesmo na condição de miséria. É uma questão tão séria, irmãos, que há por vezes uma identificação de Deus com os pobres. Há referências na Bíblia, como o Salmo 68, verso 5, que diz que Deus é pai dos órfãos e juiz das viúvas. O que é, em outras palavras, dizer que Deus é o fiel protetor dos desamparados. E aqui, irmãos, em Provérbios, nós temos esse conselho pontual para todos nós. Não roubes ao pobre, porque Deus é o seu vingador. Não roubes ao pobre, porque Deus é o seu vingador. Será, irmão, se a nossa nação não está precisando ouvir com muita seriedade esse conselho? Será, irmãos, que se os nossos políticos não precisam escutar melhor essa afirmação de que aqueles que roubam o pobre terão seus dias contados? Como é triste, irmãos, notar a quantidade de injustiças que estão sendo cometidas com os desamparados da nossa sociedade. Irmãos, não se enganem, acham mesmo que vai ficar barato
para aqueles que prenderam pessoas inocentes, clamando por liberdade na frente dos quartéis. Acham que aquelas pessoas honestas que oravam por intervenção a Deus no nosso país e que foram conduzidas ao presídio sem saberem ao certo a razão de estarem sendo detidas, acham mesmo que não foram vistas por Deus? Acham, irmãos, que ficará barato o tratamento que está sendo dado aos idosos que estão em uma cadeia, sendo tratados igual bandidos e tendo seus direitos totalmente cerceados? Já na época, irmãos, de Provérbios, esses homens sábios aconselhavam seus leitores que Deus defenderia suas causas e seria o seu vingador. Isso importa para você? Importa? Ou não? Mas também, irmãos, não se engane. Às vezes nós lemos essas passagens e a primeira coisa que vem nas nossas mentes são os detentores do poder que abusam da sua autoridade para afligir os necessitados. Só que, irmãos, nós cometemos um erro de achar que o único que rouba o pobre só são eles e não nós. Que os únicos que cometem injustiças nesta terra são eles e não nós. Que os únicos que tiram vantagem dos mais carentes são sempre os outros e não nós. Coloque os pingos nos is do seu coração e responda com honestidade. Se você também não comete ou cometeu injustiças nesta terra. Eu acredito, irmãos, que no nosso atual cenário político, não devemos somente lamentar pelas desonestidades e arbitrariedades cometidas por aqueles que deveriam nos proteger. Mas nós também, irmãos, devemos reconhecer que somos autores de injustiças. Isso nos deve, irmãos, fazer temer a Deus, porque Ele trará juízo sobre todos. Um dia, irmãos, nós vamos prestar contas a Deus sobre o que nós fizemos na terra, a fim de que todo o joelho se dobre e reconheça que Ele sim é o justo juiz. Vamos seguir? Ainda temos sabedoria para aprendermos nesta manhã. Verso 24 e 25. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Seguindo, irmãos, as palavras dos sábios, nós nos deparamos com esse outro conselho. Um homem sábio, irmãos, é aquele que não anda com pessoas cheias de ira. Pessoas, irmãos, que têm corações carregados de cóleras, de ira, têm a capacidade de apodrecer relacionamentos sadios, amargurar corações, reduzir pessoas aos seus erros. Não é assim pessoas com ira? É desse jeito. Elas não vivem remoendo situações passadas que as feriram. Certa vez eu lendo a passagem de Gênesis, quando os irmãos de José se enfureceram com as interpretações dos sonhos, eu notei que o tratamento que José lhe passou a receber dos irmãos dele não era mais como irmão, mas era o sonhador. Ou seja, lá vem o sonhador. Esses irmãos amargurados pelo tratamento que eles recebiam, expressavam o seu ódio, reduzindo o seu irmão a um conceito. E é exatamente isso o que nós fazemos com pessoas que são alvos da nossa ira.
elas são reduzidas a algum conceito que passamos a ter delas. Não é mais o José, meu irmão, é o sonhador, que diz que nós iremos nos ajoelhar diante dele. Não é mais o fulano de tal, é o fulano de tal que fez isso aqui comigo e com outra pessoa. Eu poderia falar aqui, irmãos, inúmeras coisas sobre ira, mas o que nos importa, irmãos, saber aqui é que o sábio, em Provérbios, nos ensina que devemos nos afastar de pessoas assim, porque a nossa alma pode receber o veneno da cólera desses corações, e assim acabarmos nos tornando pessoas amargas também sobre os outros. Você conhece alguém que está assim? Pessoas cheias de ira, de cólera, de amarguras dentro dos seus corações? Ore a Deus por essa pessoa. Aconselhe essa pessoa a abandonar a sua ira, mas também se preserve delas, porque não farão bem ao seu coração. Amém, irmãos? Vamos seguir, verso 26 e 27. Seguindo os conselhos dos sábios, nos deparamos com outro dito, que já foi até mesmo ensinado aos irmãos em outros devocionais passados, que é a respeito do fiador de dívidas. Verso 26 e 27. Não estejas entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com que pagar, por que arriscarias perder a cama de debaixo de ti? Eu já tive a oportunidade de ensinar os irmãos sobre essa questão do fiador, que o fiador é nada mais que alguém que assume um compromisso com outra pessoa de pagar uma dívida, caso ela não pague. E ser fiador de alguém é algo muito comum no mundo dos negócios. Mas percebe, irmãos, que em Provérbios, quando traz essa figura do fiador, não esteja tanto ensinando que ser fiador de alguém é um erro ou um pecado. Eu acredito que o cerne das advertências em relação aos fiadores não é ser fiador, mas é em assumirmos compromissos sem medirmos consequências. Assumirmos dívidas que ultrapassam nossas capacidades financeiras, de nós sermos impulsivos na área financeira. E o autor de Provérbios, ele traz como exemplo a figura do fiador, como alguém que pode estar se colocando em uma condição arriscada, porque a questão não é a sua dívida assumida que precisa ser paga, mas a vida do fiador fica amarrada à de uma outra pessoa. Então o conselheiro, ele nos alerta sobre o perigo, irmãos, de nos precipitarmos em compromissos que podem colocar em risco o nosso bem-estar, a nossa tranquilidade e até mesmo a nossa liberdade. E por isso que ele diz, por que você arriscaria perder a cama debaixo de você? Ou seja, se você não pagar a dívida, vão levar o lugar que você teria até mesmo de descanso, e não lhe restará repouso algum. E infelizmente, irmãos, temos muitas pessoas que parecem fazer questão de se envolver em negócios, às vezes até para se afirmarem para as outras pessoas, E cuidado, irmãos, com esses espertões de internet, esses espertões aí de YouTube da vida, certo? Que só querem, na verdade, comer o seu dinheiro e não te ajudar a melhorar nos seus rendimentos. Cuidado com estratégias baratas, estratégias fáceis. No fundo, irmãos, a pressa em querer essas coisas, ela pode até estar revelando uma coisa muito mais profunda do seu coração. Mas vamos lá. Temos ainda o último trecho aqui de sabedoria para esta manhã. Finalizando então esse capítulo, ainda um conselho importante para nós, irmãos, verso 28 e 29. Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Há muito tempo eu li essa passagem e eu achava que
que não remover os marcos antigos se tratava de respeitar, né, tradições, né, dos antigos, dos nossos pais, e tem muita igreja que usa esse versículo, né, para defender os usos e costumes da igreja, coisas do tipo. Mas percebendo, irmãos, ao longo da leitura dos versos anteriores, que todos os conselhos que esse sábio está dando, eles estão assim atrelados a um contexto social. Então, o que seria exatamente não remover os marcos dos antigos? Marco, irmãos, é nada mais que uma pedra ou um poste de divisa que era colocado na época em cada canto de uma propriedade. E geralmente nessas pedras elas tinham inscrições que identificavam o dono da terra. E quando, por exemplo, a terra de Canaã foi dividida entre as tribos dos israelitas, marcos foram colocados nos limites da terra para separar uma propriedade da outra. E era muito comum até mesmo que essas pedras, esses marcos, né, tivessem inscrições até mesmo amaldiçoando quem removesse esses marcos do seu lugar. Esse era o sentido, irmãos, de remover os marcos dos antigos. Não tem nada a ver com usos, costumes, coisas assim. Mas eu acredito, irmãos, que assim podemos extrair como princípio dessa passagem, que nós somos exortados a termos corações íntegros. Corações íntegros e justos nos nossos relacionamentos, nos nossos compromissos, nos nossos negócios, nas nossas responsabilidades. Eu penso, irmãos, que há uma exortação pela integridade nessa passagem, pelo respeito, pela justiça, nas nossas ações sobre o próximo. Temos sido, irmãos, fraudulentos nas nossas relações? Será que podemos dizer que temos sido honestos nos nossos relacionamentos, nos nossos empreendimentos e negócios, ou nós estamos removendo os marcos de alguém? Deus, irmãos, Ele sabe o que se passa nos nossos corações. Tome muito cuidado. E para finalizar, verso 29. Vês a um homem perito na sua obra, perante reis será posto. Não entre a plebe, que é nada mais que um conselho sobre o direito de pessoas habilidosas, né? Que aí está, obviamente, entre os reis, não entre a plebe. Amém, queridos? Aprove a Deus até aqui. E finalize, irmãos, assim com duas breves aplicações. Que a primeira é a seguinte: Provérbios é um convite à sabedoria. Porém, a sabedoria não é algo cognitivo, mas é algo que se experimenta. A vida irá nos apresentar os mais diversos desafios possíveis para provar e forjar o nosso caráter. E para isso nós precisamos de sabedoria. Contudo, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. A sabedoria não tem apenas um aspecto prático ou ético, mas também um aspecto teológico. A verdadeira sabedoria nos aproxima de Deus. Como o seu temor a Deus tem sido refletido nas suas atitudes diárias? Os inimigos da sabedoria irão bater à porta do seu coração. Pense em quem você tem sido, um sábio ou um tolo. E a segunda e última aplicação: Cristo, irmãos, nos redimiu para acharmos nele a verdadeira sabedoria. Em Provérbios nós notamos o constante convite da sabedoria para escutá-la, para nos envolvermos com ela e para fazermos dela a nossa companhia. Os evangelhos e as epístolas atestam que a sabedoria de Jesus é a expressão mais profunda da sabedoria de Deus. O tolo em Provérbios não é somente o que erra, mas é aquele que despreza a sua relação com Deus. E na nossa caminhada, irmãos, nós teremos momentos em que daremos lugar à loucura, momentos em que não conseguiremos tomar decisões sábias, momentos em que não acertaremos nas nossas respostas, momentos em que reagiremos como inimigos da sabedoria. Mas eu sei, queridos, que apesar
das minhas e das suas derrotas, e respostas até mesmo equivocadas à vida, Cristo morreu pelos nossos pecados. E eu sei, irmãos, que todas as vezes que eu errar e que você falhar, podemos nos achegar a Ele, podemos nos aproximar dEle e pedir que Ele nos convença das nossas tolices. Que a graça de Deus, irmãos, que Cristo, com todo o seu poder, nos conduza sempre pelo caminho da sabedoria. Amém. Amém, pastor.